os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Quem pode ler número 2? Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermo, cego, coxo e paralítico, esperando o movimento das águas. Quem pode ler número 4? Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Quem pode ler número 6? Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar sã? Amém? Glória a Deus. Pode sentar glorificando ao nome do Senhor Jesus, né? A Bíblia Sagrada, ela é muito boa da gente trabalhar com ela, porque Jesus, para o pecador, ele dá muito conselho, e o conselho de Jesus para o pecador foi que o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Jesus também deu outro conselho para a gente, mostrando na Bíblia Sagrada que é um conselho verdadeiro, ele usando os seus discípulos, os seus apóstolos, pedindo para escrever em algumas cartas, dizendo: aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Então, ao todo tempo, Jesus de Nazaré, ele gosta de penetrar aonde a enfermidade, aonde as trevas se encontram. Eu lendo esse texto nessa final de tarde, para me trazer uma palavra para o povo de Deus, porque pregar para o povo de Deus não é fácil. Por que, pastor? Porque você está pregando para alguém que tem dono, está pregando para alguém que tem uma pessoa que pagou um preço muito grande pela vida dele, pela vida dela. Então, nesta noite, você não pode ter nenhum preço para a tua família, mas para Deus você vale muito, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. 3 coisas aqui Deus fixou os meus olhos, estremeceu a minha alma e mexeu no meu coração. O tanque, quando a gente vê falar em tanque, a gente vê falar em quê? Em alimentar a sede. Por quê, pastor? Porque a gente brinca com muitas coisas, mas nós não brinca com a fome, nós não brinca com a sede, porque a sede é algo constantemente que é necessário para que o corpo venha se alimentar. Pelo que Jesus falou, no final do mundo a palavra vai desaparecer. Muitos vai ter sede, mas não é de água para beber, é da palavra. Muitos vai ter fome, mas não é para comer, é para alimentar a palavra. Quando a gente recorda esses textos, a gente faz uma grande colocação que o tanque é uma congregação, o tanque é um ministério, o tanque é alguém que abriu para salvar alma. Porque, pastor, nesse tanque tem enfermo na igreja, tem gente enferma, só que tem 3 coisas que me chamou a atenção aqui nesse texto. A primeira coisa era que o decreto foi dado com escrita que na hora do movimento das águas, ou no agitar
das águas, que significa a mesma coisinha, pastor, que Deus quer dizer. Deus quer dizer nesta noite, quanto mais você se agitar na presença dele, ele vai enviar um anjo até a tua casa. Quanto mais você se agitar na presença dele, ele vai mover o céu a teu respeito. Por que, pastor? Porque a Bíblia Sagrada é bem claro que quando Jesus de Nazaré, ele deu conselho e disse: ficai em Jerusalém, porque do céu você revestido de poder. Só que quando eles oravam, eles se movimentavam. Veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Por que, pastor? Eles já estavam em movimento. E quando a gente recorda algumas coisas que nós aprendemos nos cursos teológicos que nós fizemos pelo esse mundo afora, a gente relembra que na cidade de Israel tem lá um muro das lamentações. Os judeus se reúnem e eles topam no muro e dão 3, 4, 5 passos, até 7 passos para trás e 7 passos para frente. Alguém chegou e perguntou: por que vocês topam no muro e desçam 7 passos para trás? É porque o nosso corpo está adorando a Deus. O meu corpo está adorando ao Senhor. Jesus de Nazaré, ele disse na palavra dele: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Jesus disse na palavra dele: com as palmas você glorifica a Deus. Jesus disse na palavra dele que bem-aventurado aos pés daquele que levam a boa nova. Pastor, eu só quero ficar quieto, eu vou te dar um conselho. A partir de hoje é bom tu entrar, andar em movimento. Porque o movimento, pastor, é você se movendo, mexendo nas águas, e o Espírito dizendo: se prepare para pregar em congresso, se prepare para pregar em vigília, porque aonde tem povo parado, Deus vai balançar e vai dar um movimento. O movimento para lá, o movimento para cá. Jesus de Nazaré, ele era especialista em movimento. Como assim, pastor? Se Satanás procurasse ele na casa de Marta e Maria, já não estava mais lá. O diabo tinha que suar e buscar ele no tanque. Quando chegava no tanque, ele já não estava lá, ele já estava na cidade de Naim. Eu creio que o diabo disse: esse homem não para, ele só anda em movimento. É por isso, minha filha, comece a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. É você se movendo e Deus trabalhando na tua vida. É você se movendo e Deus arrancando tudo de baixo, colocando para cima. Por que, pastor? Eu estou parado. Parado não vai levar você a lugar nenhum. Parado não vai tirar você da posição. Mas Satanás, ele sabe aonde você se esconde e aonde você está, porque você está parado. Mas se eu tiver em movimento, é ruim dele te achar. Quando ele imaginava que tu está em casa, tu já subiu no monte. Quando ele imaginar que tu está no monte, tu já desceu para casa. Quando ele imaginar que tu está dentro do quarto deitado, no ventilador do celular, tu está de joelho. Olha para teu irmão, diga: irmão, a casa vai cair para Satanás hoje. Jeová vai pegar ele na curva, porque quando ele imaginar que tu está parado, tu está
está em movimento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para nós achar a posição de uma bandeira é muito difícil. Por quê, pastor? A bandeira, quando vem o vento, ela bate para o lado esquerdo, bate para o lado direito. É difícil você achar uma bandeira parada. Por isso que quando Jeová permite o vento na vida do homem e da mulher, é porque ele se encontra parado. Mas quando o vento chega, ele começa a andar em movimento. Ele começa a subir no monte, ele começa a buscar as palavras, os pergaminhos, ele começa a ligar para o pastor, ele começa a ligar para a missionária, ele começa a ligar para um, ligar para outro. Por que, pastor? Porque se ele estiver parado, o que é que vai acontecer? O diabo vai no pé dele. Se José tivesse parado no só lugar, Satanás tinha arrancado a promessa dele. Porque quando Satanás imaginou que José estava dentro do reino, na casa de Potifar, José já estava no calabouço. Quando Satanás pensava que José estava no calabouço, ele já estava sentado na cadeira de governador. Agradeça a Deus, porque esse movimento vai tirar você da posição para levar para uma posição maior. Esse movimento vai abrir os teus olhos. Deus vai te dar uma visão. Esse movimento vai balançar as águas e Deus vai abrir um novo horizonte para a tua vida. Glória a Deus. Nesse tanque tinha a segunda coisa. Qual era, pastor, a segunda coisa? Disse: primeiro, balançava as águas, vinha o movimento. Segundo, o anjo descia. Como assim, pastor? Pessoas que não gostam de fazer barulho, o anjo não desce. Pessoa que não gosta de movimento, o anjo não desce. Para descer tem que ter movimento. Para descer tem que ter barulho. Explica melhor, pastor, para mim. Eu vou explicar. Senaqueribe, com 185 mil soldados, querendo destruir com o povo de Israel. Ezequias era o rei naquele tempo, e Deus lá no céu viu Ezequias em movimento. Ezequias, tu vai para onde? Vem um povo aí contra você. Tu vai sentar na cadeira e esperar o povo guerrear? Não, eu vou para o templo adorar a Deus. Eu vou em movimento. Quando ele se movimentava de madrugada, o anjo desceu, matou todo mundo. Foi que aconteceu, pastor, só por causa do movimento. Vai começando a dar glória. Porque, pastor, é você movimentando e o anjo indo livrar teu filho. É você movimentando e o anjo abrindo as portas para você. É você movimentando e Deus fazendo milagre na tua vida. É você movimentando e Deus enviando o anjo para te livrar e te guardar e te proteger. Eu estou em movimento. Pastor, pare um pouquinho, não dá para parar. Porque se eu parar, o que é que vai acontecer, pastor? O diabo vai me pegar. Mas se eu ficar em movimento, para ele me achar, vai ser difícil. Para ele me achar, vai ser muito difícil. De duas moças, duas Maria, depois que Jesus morreu, foi visitar o sepulcro, e lá uma Maria viu que Jesus não estava lá. Uma foi avisar
na frente e a outra ficou. Só que a outra ficou falando com os anjos. A outra olhou lá dentro e viu dois anjos, um na cabeceira e outras no pé. Por que, pastor? Na cabeceira e nos pés, para simbolizar que a arca de Deus, a humana, ela desapareceu e uma nova arca nasceu. Quem é? Jesus de Nazaré. Quem é? Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Terceira coisa, a gente vê nesse texto, é que quando você movimenta, o anjo desce. Se o anjo desce, não tem enfermidade que fique perto de você. Não tem calúnia que lhe derrube. Não tem fofoca que baixe a tua alaia subcriminada. Não tem disse-me-disse que tire você do foco. Não tem panelinha que lhe derrube no meio do caminho. Por que, pastor? Porque tu está em movimento. O anjo desceu, a presença dele é real. Lembrar subcriminal. Pelo texto que nós estamos lendo, o Velho Testamento, ela vinha através da presença de Deus invisível. Chegava a arca, a presença de Deus chegava. A arca colocou Dagon aos pés da arca. A arca permitiu algum curioso abrir e a arca matar todos eles. Usa e Ló achou um deles de botar a mão na arca sem estar acostumado com a presença de Deus. Chegou um período que a presença de Deus, com o negócio de arca, desapareceu. Agora a presença dele era real. A presença dele era terrena. Por isso que o apóstolo Pedro, sempre ele relata, e mostrando nas cartas, as pessoas perguntando assim, eu creio, ô Pedro, fala, o que foi que Jesus veio fazer aqui? Rapaz, pelo que ele me falou, ele veio desfazer as obras do diabo. É por isso que ele não para. É por isso que ele continua. Mas Pedro, me dá outro conselho. Eu estou sendo pressionado por Satanás. Me dá outro conselho. Satanás está me encurralando. Me dá outro conselho. Sujeitai a Deus. Resistir o diabo e ele vai fugir de vós. Vai começando da glória. Porque o louvado é que você vive em movimento. Chegou um dia que alguém precisava ganhar os 5 poderes e não achou ninguém. Abraão não era capaz de ganhar os 5 poderes. Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Josué não era capaz de ganhar esses 5 poderes. Aí vem um apóstolo abrir na boca e diz: ele, sendo o próprio Deus, não quis se orgulhar, se fez de homem para sentir os mesmos desejos. Aleluia! É por isso que você tem que glorificar. Ele esvaziou da tua glória para viver uma presença gloriosa. Mas o que foi que ele ganhou? E o profeta Isaías diz que pela sua pisadura nós somos sarados. Isaías ainda abre a boca e diz aqui assim: ele carregou sobre ele as nossas enfermidades. Ele carregou sobre ele as nossas dores. Pelo que diz os historiadores, aquela cruz não era de Jesus,
era de Barrabás. Aquela cruz não era de Jesus, era de Barrabás. A primeira pessoa a sentir um poder de ser livre pelo poder da presença foi um ladrão. Aleluia. Por isso que ele disse: não estou procurando só, estou procurando os enfermos. Não estou procurando aquele que se acha, eu estou procurando aquele que não se acha nada. Eu não estou procurando preparado, eu estou procurando aquele que não está preparado. Eu não estou procurando formado, eu estou procurando um analfabeto. Para que um analfabeto sem ler vai pregar a palavra? Porque Deus capacita o incapacitado. Então agradeça e glorifica a Ele. Glória a Deus. Ninguém tinha a coragem de receber os 5 poderes. Esses poderes eram tão gloriosos que no livro de Apocalipse estava, João escreve, dizendo: ele morreu e ressuscitou, e ele está vivo no meio de nós. O verdadeiro, a raiz de Davi, aonde tem a chave que ele abre o universo. Pastor, eu já tive muitos maridos e não gostei de ninguém. É porque Jeová ainda não permitiu abrir a porta. Pastor, já tive várias namoradas, mas não gostei de ninguém. É porque Jeová ainda não abriu a porta. Porque no dia que ele abrir a porta, o que é teu, ninguém vai tomar. No dia que ele abrir a porta, o que é teu, maligno não toca. Porque não toca, pastor? Porque o que é de Deus é guardado por ele. Aí João escreve dizendo que estava na ilha de Pátio. Lá foi jogado por causa do evangelho. E ele lá dobrou o joelho e teve uma visão. É por isso que os maiores milagres Deus só vai dar para nós no vento. As maiores profecias Deus só vai dar para nós quando Ele estiver peneirando a gente. Um dos maiores profetas Deus levanta no deserto. É no deserto. Por que no deserto, pastor? É no deserto que Deus aperta até arrancar orgulho, até arrancar soberba, até arrancar tudo e te levantar para fazer o que Ele deixou para nós fazer. Aí João disse que teve uma visão. E a visão de João foi qual, pastor? Eu vi um homem no meio de 7 castiçais de ouro. Ele estava no meio desse homem. Na mão direita dele tinha 7 estrelas. Aleluia. Aquela 7 estrelas simbolizava 7 carta para mandar para os anjos da igreja. Olha que maravilha agora. Essas cartas iam para onde? Para o anjo da igreja. A gente muitas vezes que entra nas congregações e acha que a pancada primeiro é na nave. Não, a pancada primeiro é no altar. Por que, pastor? Porque as cartas não foi para a nave da igreja, foi para os anjos. Foi para os anjos da igreja, foi para o dirigente, foi para o apóstolo, foi para o pastor, foi para o missionário. Foi na hora que João começa a observar, e ele olhando bem, e disse: agora eu vou olhar direitinho e ver a característica dele. O cabelo dele branco como a neve, os olhos dele como o sol do meio-dia, o rosto dele como o sol do meio-dia, era os olhos dele como chama de
a palavra de Deus bate lá e bate cá. A palavra de Deus repreende aí e repreende aqui. A gente observando na boca dele saía uma espada, e quando ele abria a boca, saía uma voz como se fosse de muitas águas, quer dizer, voz de trovão.